Quarta-feira, 5 de abril de 2023, começamos pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo com todas as informações importantes aqui pela Folha, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, também no Face, no YouTube, no Instagram e ainda na Twitch TV. Você pode daqui a pouco acompanhar esse programa em podcast e logo mais, reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Hoje, quarta-feira, dia 5 de abril, estamos na Semana Santa e Campos tem para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo bom, céu claro com sol, máxima de 33, mínima de 19 graus, condições ensolaradas para todo o dia de hoje, sem previsão de chuva, pelo menos para hoje e nem para os próximos dias também aqui na região. Segue no outono com clima praticamente de verão ainda. Hoje, quarta-feira, o programa tem o prazer de receber dois grandes jornalistas aqui da região, e vem para conversar com a gente o Celso Cordeiro Filho, é jornalista, e o Ricardo André Vasconcelos, jornalista e advogado. Como não tivesse muita coisa para fazer, ele arruma mais uma, né, Celso, de advogado. É isso aí. Vou trazer já... o Ricardo é baluarte. Vou trazer já o bom dia de vocês para a gente conversar aqui neste programa de hoje. Na crítica do jornalismo, o governo Vladimir, como que vocês interpretam e entendem essa pacificação entre Garotinhos e Bacelar, e ainda, né, uma pincelada já às urnas de 2024, com recente pesquisa divulgada pelo jornal Folha da Manhã também, do Instituto GPP, pelo Aloysio Abreu Barbosa. Ainda no programa de hoje vamos falar sobre o governo Cláudio Castro e os 3 meses do novo governo Lula, como que vocês também estão acompanhando toda essa política, e por fim, o jornalismo profissional no tempo das redes sociais. E eu vou tomar a liberdade de acrescentar aqui com a chegada do Chat GPT, que inclusive na segunda-feira a gente conversava aqui com o professor do IFE Guarulhos sobre a preocupação dos cientistas, dos pensadores. O próprio Harari assinou esse termo, essa carta, onde faz um grande acordo com os criadores desta IA, essa internet, essa inteligência artificial da internet, e que põe aí, né, em risco boa parte dos empregos, inclusive do jornalismo, inclusive das segmentações de notícias, de produção de grande massa, de produção, por exemplo, em grande escala. Tudo isso vai ser afetado com a chegada da inteligência artificial. E aí a gente fala sobre isso também no jornalismo e sobre esse tempo que a gente passa mais combatendo fake news do que informando praticamente. 2 jornalistas experientes, né, com uma bagagem de história muito grande, e a gente então recebe aí o Celso Cordeiro Filho e o Ricardo André já para conversar sobre esses temas. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Baixe o app e acompanhe aí o resultado dos seus exames, histórico, marque um atendimento domiciliar e muito mais. Vai na lojinha aí do seu smartphone, baixe esse aplicativo Laboratório Plínio Bacelar.
Hoje é quarta-feira, dia 5, dia do jornal Folha da Manhã, nas bancas e também nas casas dos assinantes. E é destaque principal aqui na manchete da Folha. Com Vladimir e Rodrigo, Rafael deve aprovar contas na Câmara Municipal. Contas da Rosinha aprovadas abrem o caminho para Diniz. Valerá Castro, o político não reprova conta de político. E ainda, a edis dos Bacelar contra prefeito completará os 17. É hoje na Câmara Municipal e as manchetes, os destaques, toda a cobertura aqui no Jornal Folha da Manhã, página 2 e também no ponto final. Tradição de Páscoa, a venda de chocolates e pescado movimenta comércio em Campos. Trânsito de carretas é alvo de reclamações na Arthur Bernardes. O trânsito está terrível, né? Salário na conta, pagamento dos servidores antecipado para quinta-feira. Caso Letícia, suposto intermediador. Suspeito está em prisão domiciliar. Parque Saraiva em obras por mais 6 meses. É o bairro legal. Operação do Ministério Público do Rio de Janeiro afasta secretário de Itaucara. E ainda, personal é vítima de roubo no Parque Dom Bosco, 6 horas da manhã no domingo. O cara estava preparando para um domingo de lazer, né, e 4 bandidos em 2 motos o abordaram e assaltaram. É destaque também na Folha da Manhã de hoje. Cristiano Abreu vence em categoria do Rio Triathlon. A primeira etapa foi em Macaé. O bichinho tá voando, né? Também tá se preparando aí, participando de tudo que é. Virou atleta de ponta. Já conversamos com ele aqui várias vezes. E hoje, na categoria dele, é um dos atletas aí da elite brasileira. Doação de órgãos, NF Transplantes faz segunda captação do ano. Silvério Pereira interpreta Belchior no Teatro SESI. Os ingressos já foram esgotados. Está aqui na capa da Folha da Manhã. Você confere aí numa banca próxima a você ou para você que é assinante, já em sua casa, o jornal de hoje impresso nesta quarta-feira. Deixa eu começar aqui pela ordem alfabética, trazendo o bom dia do Celso Cordeiro Filho, jornalista conosco nesta manhã, para a gente bater um papo. Ô Celso, bom dia, sempre um prazer imenso e renovado poder recebê-lo aqui na Folha FM. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes da 98 FM, bom dia, Ricardo André, bom dia a todos, estamos aí à disposição. Muito bem. Ricardo André, você já anunciou, Ricardo André Vasconcelos, jornalista e advogado, está conosco também nesta manhã. Vamos analisar essa política aí, vocês que acompanham a política de Campos há muito tempo, não estão velhos, não quero dizer isso de forma nenhuma, pelo contrário, estão experientes e tem coisa... Não, eu estou velho, 75 anos não é mais experiente. Você não é mais 75 anos... Eu já estou na prorrogação. Meus filhos é que falam com mamãe. Tá no lucro, vovó. Prazo de validade já está vencido. 78 anos, minha mãe tem. Tem futuro, tem passado. Isso aí, cara. Ricardo André, bom dia, seja bem-vindo. Ricardo André, sim, um garoto, tem muita vida ainda. Nada. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, meu professor Celso Cordeiro, que sempre foi nosso guia, nosso mestre, com quem a gente, da minha geração, ele é uma geração anterior à minha, foi quem ensinou a gente a trabalhar e ajudou a moldar o nosso caráter profissional. A quem eu agradeço. Sejam bem-vindos. Prazer imenso poder recebê-los aqui no programa e tê-los aqui nessa bancada. Com certeza, mais um programa de grande engajamento e audiência. E na nossa pauta de hoje, para a gente começar aqui
esse programa. A gente começa com a avaliação de vocês sobre o governo Vladimir, da pegada dele com 2 folhas de pagamento em aberto, né, 13º. Dezembro do último ano de Rafael e metade da folha, 13º. Também. Ele logo assumiu em janeiro e pagou. E aí eu quero saber... RPA, tudo, etc. RPA atrasado. Alguns até nem receberam dos RPAs, mas ele alega que não comprovaram o trabalho, o serviço prestado. E daí em prestado. diante ele segue mantendo em dia. Em dia. Daquele momento. Que é um feito político em Campos. O que é o normal é o executivo, o prefeito, manter o pagamento em dia. Mas como houve atraso no período anterior, Rafael, tornou-se um realce o Vladimir pagar sempre em dia. O que ele não faz mais nada do que obrigação. Do que obrigação. Hoje eu até ouvi um jornaleiro veio aqui para pegar jornal aqui na sede. Ele falou que pagamento antecipado o quê? Tá pagando atrasado e ainda está falando que está antecipado. Mas bom, daquele tempo, né, de 2021, quando ele assumiu, né, 2023 agora, e a cidade com obras, tem transporte, tem saúde, tem educação, uma série de secretarias importantes que eu gostaria de conversar com você, Celso, na sua análise crítica, como que você vê hoje o governo Vladimir desses 2 anos de mandato. Eu vejo se fosse classificar assim, um lado bem positivo. Primeiro que a equipe dele é muito boa. Ele soube montar uma equipe com pessoas competentes. Inclusive, para você ter ideia, o secretário de Agricultura é ex-reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então, o nível é muito alto. Ele é um jovem que aprendeu em casa política, né, pai e mãe. Então, só resta ele não repetir os erros nem do pai nem da mãe e tentar fazer um governo razoável, de bom para cima. E ele está conseguindo fazer. O quadro... Desculpa, ouvinte, a fala, porque eu estou num processo de revisão dentária, então os velhinhos têm esses problemas. Desculpa. Então, ele está a caminho certo e a conjuntura nacional e internacional está favorável, vide os royalties de petróleo. Agora mesmo, ontem a OPEP decidiu restringir a produção e vai aumentar o barril, aumenta a receita. Então ele está fazendo, depois se alinhou com o Cláudio Castro, governador do Rio, governador esse que também usou o dinheiro da SEDAI, da privatização da SEDAI, e ganhou a eleição no primeiro turno. Então está tudo favorável. Agora, isso, 2023. O grande problema vai ser 2024, que é um ano de decisão. O Ricardo pode falar até melhor do que eu. Ricardo, ótima lembrança do Celso, não poderia ser diferente. Acrescentar a esses temas que eu coloquei aqui, das dificuldades enfrentadas e os avanços do governo, também, se é que pode dizer sorte, né, que tu vai combinar. A Luísa que fala, vamos combinar com os russos, aquela história do Garrincha, do Feola. Como é que vai combinar com os russos para invadir a Ucrânia e o barril do petróleo disparar? Como é que vai combinar com a OPEP para projeção de 2 milhões de barris dia cair para 1,1 milhão, como o Celso também já adiantou, e o barril chegou a $100 ontem. De novo. Exatamente. Tava E era 50 no governo anterior, né? Eu acho 50, que foi até menos. Chegou a 30. Eu não sei se foi já no final do governo Rosinha ou se então Cláudio, desculpa, sim. Então é tudo conspirando a favor. Exatamente. É o que o Celso falou com muita propriedade, com muita poder de concisão, que caracteriza a natureza do trabalho dele como jornalista. Sempre foi muito conciso, fala tudo em poucas palavras e explicar bem em poucas palavras. É que Rafael
não teve a sorte que Vladimir está tendo. E eu já disse uma vez aqui que Rafael ele enfrentou a chamada tempestade perfeita, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro e nem criatividade, né? Se uniu de um pequeníssimo grupo na administração, e quando você não tem dinheiro, você tem que ter muita criatividade. Então, ele não tinha dinheiro nem a criatividade. Então, deu no que deu, e todo mundo sabe qual foi o resultado da eleição, da reeleição dele. Embora eu já tenha dito e repito, eu votei e apoiei as duas candidaturas dele. Eu também votei em Rafael. No primeiro turno, agora também votei. E no segundo turno, quando ficaram Vladimir e Caio, eu votei no Vladimir. E o Vladimir, como você falou muito bem, ele aprendeu em casa e eu diria um pouco mais. E ele conseguiu extrair o melhor dos pais. Não repetiu os erros. Ele é uma pessoa, no trato pessoal, extremamente jeitosa, extremamente educado, extremamente conciliador. Né? Eu conheci muito pequeno, depois de adulto, eu tive uma ou duas vezes só, muito en passant, mas a gente acompanha o desenrolar dele como prefeito, além da sorte de ter tido só de royalties do petróleo em relação ao governo anterior, 30% a mais. E como você falou muitíssimo bem, o que salvou o Caldo Castro, que era uma nulidade como política, eu acho que é uma nulidade como governador, né, foram os 26 bilhões de reais da venda da SEDAI, que era o último ativo que o Estado tinha para vender. E esse dinheiro está rendendo até hoje. Esse dinheiro vai acabar. Claro. Quando esse dinheiro acabar, então o que você pode ver em Campos? Uma série de obras para todo mundo ver, na 28 de março, quem está bancando é o governo do Estado, é o dinheiro da SEDAI. Você vê outros bairros, agora mesmo vai começar lá o bairro legal, lá no Farol, na Vila dos Pescadores, dinheiro da venda da SEDAI. Que mais? O hospital HGG, Hospital Geral de Guarulhos. Que logo no início do governo Vladimir, restaurante popular, pagar a folha de pagamento, dinheiro da SEDAI. Tudo dinheiro da SEDAI. O Estado, como se fosse o prefeito de Campos. E isso esse dinheiro uma hora vai acabar ou não? Claro. Quando esse dinheiro acabar, que vamos ver quem tem mais conta para pagar, né? Agora, com esse aumento do petróleo também vai ter mais recurso de royalties. Mas eu me pergunto, com sorte, competência, jogo de cintura, uma boa equipe, como você falou, mas a cidade tem os mesmos problemas que tinha 30 anos atrás. Não temos nenhuma melhora no sistema de transporte público há 30 anos. Cada vez pior, a cidade cresceu para os lados. Se você parar e mostrar só os problemas da cidade do lado de cá, que chama do lado de cá, da margem direita do Paraíba, é suficiente. A margem esquerda nem existe. Guarulhos é um distrito, ou subdistrito, como se chama, que tem mais população do que a maioria dos municípios brasileiros. E não tem uma linha de ônibus entre os bairros de Guarulhos. Então, esses problemas vão se perpetuando e não adianta vir com prefeito com boas intenções, com dinheiro, com boa equipe, se não enfrenta os problemas que são históricos. Agora, esse problema de, por exemplo, Campos em extensão territorial é o maior município do estado do Rio de Janeiro. Esses problemas perduram ao longo de todos os governos. E o problema de transporte e saúde não é um problema localizado em Campos, é um problema que transcende pelo Brasil inteiro. Então você vê que o poder de concentração do dinheiro que vem de Brasília, passa pelo estado e chega ao município, esse está o grande gargalo, o grande dificuldade que hoje temos para você governar. Esse dinheiro sai da ponta, vamos na suposição, sai 10, passa pelo estado e chega no município 3. No município ainda tem a conjuntura de ficar 1. Então, na realidade, chegam 2.
Eu acho que o problema está de competência administrativa, uma grande reforma, como o governo Lula quer agora, um novo pacto. A reforma tributária. É uma reforma tributária. Esses problemas se eternizam e vão se eternizar por seculório, pelo quadro nacional, que é Brasília, é uma ilha da fantasia, entendeu? Onde você vive? Você não vive no estado, você não vive na capital, você vive no município. Então, a dificuldade vai permanecer. E, infelizmente, com a conjuntura para Vladimir hoje favorável, eu não sei se ele terá essa mesma garantia ano que vem, um ano eleitoral. Eu acho muito difícil. Agora, deixa eu colocar um ingrediente aqui nessa questão do Vladimir ainda. A gente vai falar de pacificação e aproveitar o máximo tempo que a gente puder com vocês. Mas antes da pacificação, deixa eu colocar um ingrediente. A questão dessa metodologia, teoricamente, na prática costuma a gente conseguir perceber facilmente. Todo governo, seja federal, estadual, municipal, ele costuma aplicar nos 2 primeiros anos o remédio amargo. E depois desses 2 anos, então vem a recuperação, aí vem a parte melhor da administração, onde já foi aplicado esse tal remédio amargo. No caso do Vladimir, ele aplicou o remédio amargo lá em maio de 2021, logo quando ele assumiu. Tanto é que levou, diferentemente de Rafael, que teve quase 3 anos e meio de maioria na Câmara, né? O Vladimir não levou nem 6 meses. Muito menos. É porque foi em maio, né, que ele lançou o Código Tributário. O Código Tributário, e dali em diante, então, a coisa desandou na Câmara. Vocês não avaliam, então, que se for assim, levando em conta essa coisa de teórica aí, de que nos 2 primeiros anos o governo é sempre mais austero e depois, então, ele é mais político, ele é mais divulgador e tudo, realizador, o Vladimir não fez uns 2 primeiros anos bem acima da média? Sem dúvida, muito acima da média. Agora, 23, esse ano, ele continua surfando numa onda boa. Agora, 24, é que eu não sei, que a política é muito rápida. A vantagem de Vladimir é que ele está usando todos os espaços. Ele não deixa vazio nenhum. Porque em política, assim como na vida, se você deixar um espaço vazio, é ocupado. Ele está ocupando todos os espaços. Ele está com o governo estadual, ele está com Brasília através de emendas parlamentares, ele está tentando fazer obras pequenas em todos os lugares de campos, do município, interior, Baixada, em todos. Mas, numa eleição ano que vem, provavelmente ele será candidato à reeleição. Ou, acredito até numa composição com o Bacelar. Eu não acredito. Eu acredito que os Bacelar vão lançar o candidato deles e o Vladimir vai tentar se reeleger. Como nós não somos pitonisas, nem o Ricardo tem o poder de adivinhar, hoje, Vladimir é imbatível. Amanhã, eu não sei. Ano que vem, eu não sei. Eu acho muito difícil. Mas que ele está fazendo um governo acima da média, está. E, repetindo, tudo a favor. A conjuntura é como se reunisse tudo a favor desse atual governo. Já ao contrário de Rafael, que foi tudo contra. Então, temos agora, aí você vai tocar no assunto, a aprovação das contas de Rafael, e a gente vai comentar depois. Sim. E o Ricardo, você, com propriedade aí, pode falar. Ricardo, o que você acha dessa teoria que eu coloquei aqui do remédio amargo? Sim, é verdade. Mas o que o Celso falou sobre que nós não somos pitonisas, não somos. Mas o que se chama de pacificação acaba hoje. Eu também. Acaba quando é uma pacificação, entre aspas, porque eu nem gosto de usar esse termo acho que é inadequado, é só para aprovar as contas.
É um pacote para aprovar as contas, inclusive. Está tudo no pacote. Uma coisa esdrúxula, que em direito tem outro nome mais difícil ainda de se dizer, que as contas da prefeita Rosinha, que tinham sido reprovadas há 5 ou 6 anos, terminou numa legislatura e representam em outra legislatura. Isso é inédito. Só em campo. É uma insegurança jurídica absoluta. Você tem as contas rejeitadas, com parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado. Porque o que acontece? O Tribunal de Contas é responsável pela análise técnica. A análise política, quem faz é a Câmara, realmente, mas ela tem que estar baseada em fatos. Se a análise técnica indicou a reprovação das contas, você precisa de 2/3 para mudar o parecer. Exatamente. Para ser o contrário do que o TSE disse. A Rosinha teve as suas contas rejeitadas naquela época e 5 ou 6 anos depois voltam as mesmas contas na outra legislatura com outros vereadores. Isso é um fenômeno. Isso. E aprova as contas. Isso não existe. Numa negociação que envolveu o governador do estado, que diz que político não rejeita conta de político. Então a Câmara existe para quê? Então a Câmara está renunciando do seu dever constitucional de fiscalizar o Executivo. Exatamente. Então, para que servem os 25 vereadores se não é para fiscalizar os gastos do Executivo? Ora, se o parecer técnico foi contrário às contas, você tem que ter embasamento técnico para dizer, não, peraí, o tribunal está errado, aqui está errado, aqui está errado, aqui está... Eu queria até ler o relatório, não sei nem quem foi o relator das contas de Rosinha na Câmara, nessa nova votação que aprovou as contas. E, pelo que estou entendendo, desculpe, eu não estou tão bem inteirado assim no assunto, nesses bastidores da Câmara, que engloba também a aprovação das contas de Rafael. E vamos ver isso hoje à tarde. Né? Então, depois de aprovar essas contas, a pacificação acabou, que se chama pacificação, que eu chamo de um grande arranjo ali. Um grande acordão. E é um arranjo que eu não acredito que tenha custo político, outros custos diferentes. Porque a tendência do prefeito é sempre ter maioria na Câmara, né? Só que há uma crise de representação que eu vejo na Câmara, como a gente vê também na política nacional. Você pega os 25 vereadores, pergunta a você, respeito a todos eles, todos foram eleitos pelo povo, são eleitos legítimos e tal. Mas pergunto, quem representa que segmento da sociedade? Qual vereador representa os comerciários? Qual vereador representa os comerciantes? Qual vereador representa a localidade tal? Não tem. É um arranjo confuso. Isso, cada um defende ali o seu interesse, o interesse da alguma coisa ali. Para comprar uma nominata, para aumentar a votação de determinado partido. Entende? Não há um critério político e técnico, há um critério de arranjar um modo de ganhar a eleição. Então, vamos chamar Cláudio, que ele mora na rua tal, e nós estamos mal lá. E bota Cláudio para ser vereador. Então, ele mal vai representar aquele grupo. Então, é difícil você hoje, por exemplo, determinado vereador defende o agronegócio, determinado vereador defende a educação, outro setor. Não, aqui ficou um emaranhado. Aliás, no Brasil como um todo, né? Você chega a lembrar só o ex-presidente Bolsonaro, que chegou, assumiu, não vou governar com a velha política. Terminou um dos braços da Arthur Lira. Então, e sem a velha política ele não governaria. Então, como Lula também o treino. Tudo, não há surpresa. Em política, é sempre a história do jabuti. Se o jabuti está na árvore, ele não nasceu na árvore. Alguém colocou ele lá. E a política nossa é feita desses arranjos, boi voa, boi não voa. Tem de tudo, eu já vi de tudo na política. Mas aos 75 anos,
eu tenho certeza que ainda vou ver coisas diferentes, boi voar, boi virar de cambalhota, e isso é no plano nacional. No plano municipal em Campos tem uma competência para fazer a originalidade do ruim e sem igual. Mas conta da ex-prefeito, com todo respeito a ela, com todo respeito ao prefeito Vladimir, terminou um exercício ser apresentado em outra legislatura. Senhores, é contrariar toda a lógica, todo o direito. O Ricardo é advogado, sabe? Isso é um absurdo dos absurdos. Só que a competência da Câmara é política, é a última palavra, então vale. E hoje também deve valer os 17 votos necessários para a aprovação das contas de Rafael. Vamos ver. Aí você pode dizer assim, um ouvinte pode estar assim, ô Celso, como é que você sabe se vai aprovar? Claro que eu não sei se vai aprovar, mas pelo acordão, que o Ricardo explicou bem, o acordão fecha hoje com a aprovação das contas de Rafael. Daí em diante é um novo tempo. É isso. Você vê que antes de existir esse grande acordo, os dois grupos políticos que hoje dominam a cidade, ou disputam poder na cidade, eram irreconciliáveis. Os garotinhos de um lado, os Bacelar de outro, inimigos mortais. Reunião na Câmara com polícia, com tudo. Exatamente, e anular a eleição da Câmara, um vereador que não votou, que tinha sido onde votar, outro não apareceu no painel, enfim. Judicializar a eleição, depois manteve. Ali já começou o acordo desde ali, né, quando resolveram aceitar a eleição do atual presidente da Câmara. Marquinhos Bacelar. E, com isso, conta com a competência política também do líder da família, Bacelar, que é o Marcos Bacelar, e o filho, Rodrigo Bacelar, que está tendo uma carreira meteórica no governo do Estado, chegou à presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Há quantos anos que Campos não tem? Desde Afonso Celso Ribeiro de Castro, se não me engano, 50 anos atrás, que não tem um presidente da Assembleia Legislativa e realmente com poder real no governo do Estado. E eu também não sou pitonisa, mas as coisas indicam que, se o Rodrigo Bacelar continuar nesse ritmo, e se o grupo do governador Cláudio Castro não for atropelado pelo aquele problema lá do CEPES, que aconteceu antes da eleição, eu acho que ele é o candidato a governador do Estado na sucessão do Cláudio Castro, que o Rodrigo Bacelar tem uma penetração no Estado todo, em todos os municípios. Sim. Vamos chegar no Castro daqui a pouco, próximo bloco, mas deixa eu voltar aqui e aí eu emendo esse assunto da aprovação das contas da Rosinha já com a votação das contas do Rafael hoje. Só para a gente fechar esse bloco, você disse que o relator foi pastor Marcos Elias, tá? Isso é que eu teria acesso a esse relatório. Eu gostaria de saber o que ele encontrou no parecer técnico do TCE, que era contrário à aprovação das contas, como é que ele contestou para defender a aprovação. Eu queria ler, eu queria entender quais foram os argumentos que ele usou, a assessoria dele usou, para convencer os colegas vereadores. Está na capa da Folha hoje? Que o parecer técnico do TCE estava errado. Está na capa da Folha hoje, Valerá Castro, para as contas do Rafael. Político não reprova conta de político. É isso. Isso quer dizer, isso é a falência, é a renúncia do Poder Legislativo do seu principal papel, que é fiscalizar o Executivo. Ricardo, você disse que a pacificação, que na verdade sempre foi muito sonhada por, acho que toda a população, no que diz respeito ao bom relacionamento com a Câmara Independente, com o governo do Estado, com o governo federal, e isso o Vladimir tem feito muito bem no governo dele, além da participação do Cláudio Castro, né, com a venda da SEDAI. O Vladimir
conseguiu, ainda com a sua própria irmã, a Clarissa, deputada federal, emenda parlamentar, com os senadores, várias emendas parlamentares importantíssimas que fez. Eu não sei se eu posso afirmar que talvez o município tenha economizado e guardado um dinheiro para os próximos 2 anos, como você disse aí, com, né, aquela história do remédio amargo, e com essas emendas ele está trabalhando, e trabalhando muito bem, como vocês disseram. E aí, além disso, vem essa pacificação, que eu falei, né, tão sonhada, que é a pacificação administrativa, ou seja, a Câmara alega, né, de que vai dar sustentabilidade governamental e não política. A gente sabe bem disso, né? A eleição é um caso à parte, não tem nada a ver nessa conversa da pacificação, que vem lá de cima, desde o Castro, com o Rodrigo Bacelar e com o Vladimir. Você disse que a pacificação acaba hoje, Ricardo? Não, se as contas foram aprovadas, acaba hoje. Né? Eu também acho. Na minha concepção, né, a minha tese é que a pacificação que vocês chamam, que, eu repito, é um termo que eu não gosto. Não, são eles que chamam, a gente só replica aqui. E termina porque foi um pacote. É um pacote de acordo. Olha, eu aprovo as contas de Rosinha, você aprova as contas de... Volta Marquinhos, seu presidente da Câmara, que vocês anularam, enfim. É tudo isso junto e faz esse acordão, termina hoje. Porque pacificação, a política tem que ter uma tensão. Quando, é o normal da democracia. Tem que acabar com a né? polarização. Claro que não, você tem que ter ideias contrárias. Respeitar o contrário. Respeitar o contrário, coisa que não se via antigamente. Você tem na democracia adversário. Isso. E não inimigo. Exatamente. O que Vladimir faz muito bem, ele trata os opositores com respeito, que o pai não fazia. Exatamente. Botava apelido nos opositores, inventava as coisas dos opositores. E isso diferentemente do que Vladimir isso ele não repete esse erro. Ele não repete esse erro. Os opositores. Agora, não precisa. Uma coisa é pacificar. Tratar bem. Outra coisa é você fazer um acordo em troca. Olha, eu voto, mas você... Aí eu indico o secretário, ou indico umas obrinhas ali, você vai lá no meu bairro, uma calça, uma rua, você vai no meu bairro e bota um ponto de ônibus, bota um quebra-mola não sei aonde, em troca desse apoio. Porque a atividade parlamentar, municipal, ela está muito desgastada. Está muito desgastada. Muito. Você vê, a gente não pega a listagem dos vereadores, a gente não conhece nem a metade dos vereadores, que a gente não vê nem o que eles fazem, né? Aliás, uma sugestão de pauta, essa semana, que eu tinha um hábito no passado, quando eu tinha mais tempo, de acompanhar o Diário Oficial, li o Diário Oficial todos os dias, eu sempre tive. Sempre foi pauta para mim, como jornalista, ler o Diário Oficial. E acompanhar a Portal da Transparência. Essa semana eu voltei a fazer isso, fiz isso de novo, no Portal da Transparência da Câmara. Está bem atualizado. Inclusive, eu não sabia, eu achei que era mais. O vereador está ganhando apenas R$13 mil por mês, brutos. Há 5 ou 6 anos era 10 mil. O vereador até ganha pouco, né? Relativamente pouco. Mas tem um detalhe no Portal da Transparência que é muito importante para o eleitor dar uma olhadinha lá. São os bens de cada vereador. A Câmara fez, por bem, colocar o link da Justiça Eleitoral, que cada candidato tem que fazer na Justiça Eleitoral, a prestação de contas, quanto gastou na sua campanha e quais são os bens que ele tem. E a Câmara foi muito feliz. O pessoal da Câmara, que cuida da transparência, está de parabéns, que colocou esse link lá. Bens dos vereadores. Você clica no nome do vereador, vai ver quanto ele gastou na campanha e vai ver os bens que ele tem. Eu vi alguns. Acho muito interessante. É uma pauta interessante e é bom para o eleitor ver, peraí, esse vereador que eu conheço, eu votei nele, mas ele tem um padrão de vida completamente diferente desses 20 mil só aqui que ele diz que ele tem de patrimônio. Ele não tem fenômeno, carro, é um fenômeno. Ele não tem casa. Ele não tem uma casa na praia, mas não está aqui nos bens.
Porque o cidadão também tem que fiscalizar. Não basta só reclamar, entendeu? Você tem que estar atento, fiscalizando, sabendo. Tem gente, tem pessoas. Você votou em quem? Ah, não lembro mais. Não lembro quem votou para vereador. Não lembro. Para vereador, nós já fizemos várias pesquisas aqui na antiga Continental. A gente saía nos links aí. Para vereador, o que mais dava era João Peixoto, Claudeci, e os dois eram deputados na época. Que eram mais conhecidos, né? E a senhora votou para quê? Eu votei em João Peixoto para vereador. Eu falei, não, mas João Peixoto é deputado. Só está me botando maluco. Não, e é isso mesmo. Se fizer essa pesquisa hoje... Aliás, há até uma proposta do Nildo Cardoso para diminuir para 21. Eu acho que 21 seria o número ideal. 25 sempre achou absurdo. Mas, Ricardo, eu vou voltar a perguntar a você sobre pacificação. Também quero ouvir o Celso, só para a gente fechar esse bloco. Se a pacificação, ela, como disse o próprio Leon aqui, enfim... a pacificação vem por cima, ela vem de cima, independe dos vereadores. Como você afirma que eles vão acabar com essa pacificação hoje, se ela vem de cima? Vamos lá, vamos tentar falar de uma maneira mais didática, didática, não, mais educada possível, porque sofisticada. O vereador, ele é representante de um grupo político A ou grupo político B. Ele é filiado ao grupo político A ou grupo político B. O que ele recebe em troca não vem ao caso. Se é por ideologia, se é por afinidade política, afinidade pessoal, mas tem os vereadores que são afinados com a família Garotinho e os afinados com a família Bacelar. Só que, como tem poder financeiro e político dos dois lados, eu estou com a família Bacelar porque eu tenho essa e aquela vantagem lá no governo do Estado. Eu estou com a família Garotinho porque eu tenho essa afinidade, vamos dizer assim, com o governo municipal. Os dois líderes se uniram para resolver algumas pendências políticas importantes que teriam repercussão futura. As contas da prefeita Rosinha, que ela está, inclusive, inelegível, se não me engano. Exatamente. Por causa dessas contas, blá, blá, blá. E eu acho que também está incluído nesse pacote a aprovação das próprias contas do prefeito Vladimir de 2021 e 2022. Eu acho que não chegou ainda em 2021. Parece até que não chegou ainda. 22 com certeza não chegou ainda. Cara. Porque o Garotinho, desde o primeiro governo dele, sempre muita preocupação com as contas. Ele sempre fez questão de apressar no Tribunal de Contas o parecer e aprovar logo as contas para ficar livre. Que rejeição de contas é uma coisa muito séria na biografia de um político, inclusive para tentar eleições futuras, né? Então, por isso que eu falei, então esses vereadores, essas peças no jogo, como precisa de 17 vereadores para alterar o parecer técnico, se fosse favorável, seria mais fácil. Bastaria metade mais um, né? Metade mais um, seriam 13? 13. Mas seriam 13. Se fosse para manter o parecer. Para alterar o parecer, sim, rejeitar o parecer. Você precisa da maioria absoluta. Precisa de 17. Então, há um interesse momentâneo. É importante da liderança dos dois grupos de resolver essa pendência. Resolvida essa pendência, vou voltar a nossa cidade. Cada um vai para o seu lado. Vamos voltar a fazer nossa campanha para 2024, porque os dois grupos vão ter candidatos, com certeza. Ou você acha que... Sim. que o Grupo Bacelar vai apoiar a reeleição de Vladimir. Celso, sobre essa pacificação. A pacificação que o Ricardo já definiu bem aí, entendeu? Ela é momentânea, ela termina com a aprovação das contas de Rafael e daqui para frente é sucessão 2024. Cada um com seus candidatos, etc. E tem mais. Em 24... nós vamos ter uma presença forte
de um partido que aqui em Campos nunca teve um êxito eleitoral, que é o PT, Partido dos Trabalhadores. Por quê? Pela primeira vez, Brasília, quer dizer, o Diretório Nacional vai apoiar um candidato local. Esse candidato pode ser a Carla Machado, que hoje é deputada. Para Campos ela não pode. Entendeu? Já tem a pacificação no TSE, desculpa te interromper. Não, pois não. Já tem a pacificação no TSE sobre esse assunto. Uma pessoa que foi prefeito. Já houve a consulta. Por duas vezes, né, no município limítrofe, vizinho, não pode se candidatar. Está impedida, mas pode automaticamente. Outro nome apoiado por ela. Então, nós vamos ter um quadro diferente. Nós vamos ter Bacelar, Garotinho e, no meio, um escoador de votos aí que, quem sabe, pode surpreender. Mas isso só 2024. Tem o nome sendo... da família Viana. O Caio Viana aí. O Caio Viana, que apoiado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo. Então, ele não pode crescer o quinhão eleitoral que o Dr. Arnaldo Viana ainda é proprietário. Um nome muito forte. Arnaldo Viana é um nome forte no nível. Eu acho que o Caio se ancora nisso, né, no nome do pai, porque inclusive eu soube que esse menino nem vive em Campos, entendeu? Ele vem aqui na época da eleição, não sei, eu não tenho intimidade com ele, conheço muito o pai dele, mas esse rapaz eu nunca tive a oportunidade nem de conhecê-lo. Assim como Vladimir, eu fui conhecer Vladimir, apresentar a Vladimir na reinauguração do Jardim São Benedito por Paulo Irano, que foi meu contemporâneo, Paulinho Irano, que é secretário de Saúde. Então aqui, até para nós tem uma facilidade, a velhice facilita, porque você tem esse distanciamento de idade e distanciamento também da lógica política. A lógica política vai, como o Ricardo frisou, e ele não gosta do termo pacificação, eu também não gosto, eu acho que é um entendimento, eu vou ser educado, é um acordão, entendeu? Na verdade é isso, e termina, e aí nós vamos ver, como dizia o velho Brizola, quem tem garrafa para encher. O nome do PT que tem surgido aí nos comentários é o do Jefferson Manhães. Mas me parece que ele particularmente não gostaria de ser. Me parece. Tem o Zé Maria, tem... Não, o PT vai apresentar um candidato, isso não tenha dúvida. A Odisseia que veio candidato. Não tenha dúvida. Eu lembro que eu fui assessor de Marcou, quando foi candidato pelo PT, assessor de imprensa, e Marcou, ao final da campanha, teve que vender uma casa em Atafona para pagar o resto de campanha, porque o Diretório Nacional não mandou um centavo. Mas agora não. Agora, em 2024, Lula no poder, o Diretório, Brasília vai mandar recursos para a campanha aqui no estado do Rio, em todos os municípios, e Campos é um município-chave desse ponto de vista do PT fazer uma boa votação, e acho que acontece em 2024. Eu só quero fechar esse bloco aqui, são 8h11 em Campos, já avançamos, ficou para a gente falar também nesse bloco sobre essas urnas de 2024, mas vocês já tocaram também no assunto, não falamos da pesquisa, por exemplo, onde o Vladimir chega a ter 55% de aprovação, né, com a margem de erro e os votos válidos, ele chega a 65%. A pesquisa do hoje, né? A pesquisa é sempre um retrato daquele momento. Ela tem... Ricardo analisa bem pesquisa, a Luísa também sabe analisar muito bem. Eu tenho dificuldade porque a matemática e a lógica da pesquisa, para mim, era sempre um retrato, sempre um retrato, sempre um retrato. Agora, o que ultimamente tem feito os institutos, por exemplo,
Datafolha e outros institutos importantes, afunilar, por exemplo. Fatiamento, né? Fatiamento. Esse fatiamento limita o eleitor. Porque o eleitor, ele não gosta de votar para perder. E a mídia e esses institutos faz o fatiamento e restringe os candidatos. Por exemplo, nós tivemos na última eleição Bolsonaro. Você não queria votar em Bolsonaro. Você não queria Lula também. Mas você foi obrigado a votar pela democracia, votar num nome que poderia ser Lula, poderia ser a Simone Tebet, poderia ser o Ciro Gomes, como sempre. Assim como foi a eleição de Bolsonaro também. Exatamente. Agora, diante da corrupção do PT, do mau governo da Dilma, aquela coisa toda. E usou a mídia e usou a rede social com rara competência em 2018. 2022, já houve vigilância, principalmente pelas falsas notícias, e que este bombardeio, e isso é um fenômeno até, não é só nacional, atinge outros países. E nós vamos falar sobre isso ainda. Então, vamos apreciar isso. Não, é importante essa questão do fake news que você tocou, e não só na eleição, na vida, na eleição principalmente, mas no cotidiano, no geral. Todos nós aí. Ricardo e meu caro Celso, rapidamente, vou fazer aqui uma pausa. Não dá nem vontade, a vontade de a gente emendar aqui na conversa, mas a gente volta para falar sobre o governo Cláudio Castro e essa avaliação dos 3 meses do novo governo Lula. Em 3 meses, o Lula 3. O que vocês acham, né, dessa nova gestão do Lula também? Então, ele lançou agora o arcabouço fiscal, né, esse nome estranho aí para um projeto. Primeiro era âncora, né? Que arcabouço quer dizer estrutura, né? Estrutura, esqueleto, né? Mas a Luiz falou ontem, eu concordo. Arcabouço é uma palavra pomposa, né? Arcabouço fiscal. Parece mais com calabouço. O que a Luiz falou, eu achei interessante. Bom, são 8h15 em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui, então. Os nossos convidados, com você que está nos acompanhando, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.